Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 19, texto que leremos para considerarmos as verdades espirituais que o Senhor nos apresenta nesta hora, a fim de que andemos como discípulos de Jesus, pois esta é a expectativa de Deus. E que entendamos também que a proposta de Deus é para um momento específico que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Tal plenitude foi demonstrada na revelação de Deus, na manifestação de Deus. Foi num tempo adequado que Deus criou o mundo e todas as coisas perfeitamente. Foi num tempo adequado, oportuno, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu a ele autoridade e poder para administrar todo o contingente terrestre. Foi na plenitude dos tempos que vem Jesus para resgatar o homem pecador, dar-lhe a oportunidade de voltar aos céus. Também foi na plenitude dos tempos que houve a descida do Espírito Santo com a inauguração da igreja como agência de Deus, embaixada do reino celestial, para propagar a mensagem do Evangelho. Quando olhamos para os fatos históricos da Bíblia, estamos percebendo que tudo aconteceu num tempo adequado, como está previsto, próximo momento histórico, o arrebatamento da igreja, que acontecerá na plenitude dos tempos, numa ocasião quando, como diz a Bíblia, o homem se tornaria amante de si mesmo, o homem se perderia na busca pela riqueza e de prazeres. Isso é o que vamos percebendo. Um tempo quando as pessoas se acham incertas e sem segurança alguma para o dia de amanhã. Conflitos sociais, conflitos políticos, conflitos cósmicos, tantas coisas acontecendo. Mas a palavra do Senhor diz que, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, tudo que aconteceu, segundo o propósito da Bíblia, aconteceu no momento certo. E até os milagres de Deus foram observando as leis naturais. Porque Deus se revelou, Ele se mostrou, Ele não quis se ocultar para a humanidade. Mas também o que temos que pensar é que a experiência individual de cada um acontece também num momento específico, que nós podemos chamar de plenitude do tempo, na experiência do indivíduo pecador que encontra o caminho para o céu. As pessoas normalmente repetem: não cai uma folha de uma árvore se não seja a vontade de Deus. Na verdade, isso virou um jargão, mas a realidade bíblica é o seguinte: nada acontece sem que Deus não perceba. Ele percebe. Mas Ele não determinou que aquela folha caísse exatamente agora. Caiu. Não, Ele não determinou isso. Mas por trás disso, temos as leis naturais. No tempo certo, as folhas caem. Aí quando a gente olha para as tragédias, para as incertezas e insucessos das pessoas, aí alguém chega e diz: não, esta é a vontade de Deus. Vontade de Deus, o sofrimento? Vontade de Deus, a tragédia? Então, atrás de todos os acontecimentos, tem algo que foi provocante para tal experiência. Mas nós estamos chamando a atenção de todos para a experiência de cada indivíduo num tempo adequado. Uma pessoa, para saber álgebra, ele tem que começar com a aritmética simples, básica, as operações básicas, adição, subtração, etc, etc, etc. Em um belo dia ele sabe álgebra ou ciências quânticas. Ele não vai começar lá do alto.
Vai começar desde já. A experiência de cada um também passa por isso. Quem é você hoje? Quando você olha para si, você automaticamente olha para a sua história, por onde você passou, quais foram as suas experiências, as decisões que tomou, e hoje você tem uma convicção a respeito de alguma coisa, e principalmente o que se refere a Deus. Quem é Deus para você? Como você se encontrou com Deus? Há quem pense que nasceu com Deus. Não, o homem nasce no pecado. Há quem pense que tenha nascido com fé. Ninguém nasce com fé. Fé não é algo hereditário, passando de pai para filho. Não se aprende fé na família. Não se aprende fé na faculdade. Fé é uma experiência com a palavra de Deus. Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A gente percebe que a revelação de Deus transcendental, revelando-se ao dia a dia, ao material, mas é possível conhecer Deus porque Ele se revelou no nosso nível, para que percebêssemos. Deus não ocultou nada de nós, não, Ele se revelou. Nós estamos aqui diante de uma experiência, uma cidade com problemas sociais, com conflitos espirituais, as famílias em crise, e uma mulher que teve a oportunidade para mudar a sua história. João capítulo 4, verso 19 em diante, está escrito: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Para compreender verdades espirituais num texto específico como esse, temos que saber que toda a Bíblia apresenta um contexto que nos faz entender melhor as coisas. Aqui, por exemplo, o termo adorar se repetiu, flexionado, por muitas vezes. E saímos por aí a perguntar para as pessoas o que é adorar. A maioria das pessoas não sabe o que é adorar. E a maioria dos religiosos confundem adoração com canção, adoração com culto. Adoração, na Bíblia, é serviço. Serviço. Isto é a adoração legítima segundo a Bíblia. Adoração não é simplesmente cantar ou prestar um culto. Um culto é um serviço apresentado a Deus, portanto, faz parte do contexto de adoração. Adoração começa com entrega. É quando o indivíduo se rende aos pés do Senhor, declarando: quero servi-lo para sempre. É aí que começa a adoração. É quando o indivíduo, o pecador, percebe que está perdido e reconhece Jesus como sacrifício suficiente para a salvação dos pecados e declara: aceito Jesus como meu Senhor, isto é, a partir de agora eu sou servo, estou a serviço. Isto é adoração. É uma decisão que o indivíduo toma em relação a Deus, porque o termo adoração pertence exclusivamente a Deus. O termo adoração só pode ser usado em relação a Deus.
Esse aspecto as pessoas conhecem, porque adoração é serviço, é uma decisão plena. Arrepende-se dos pecados e decide-se. Deus criou o homem e o dotou de liberdade de escolha, o conhecido livre-arbítrio. Isso está diretamente relacionado à adoração. O livre-arbítrio é a liberdade que cada pessoa tem para escolher, para decidir, para fazer. Todo mundo é livre. Mas, quando o pecador se arrepende de seus pecados e reconhece Jesus como Senhor, observe, reconhece Jesus como Senhor, ele decidiu: vou servi-lo fielmente, em todo o tempo e em todas as circunstâncias. É aí que ele se torna discípulo de Jesus, à disposição do Mestre, a fim de fazer a sua vontade. Aí alguém segue a vida pensando: eu tenho livre-arbítrio? Tem não. Porque no momento que você decide ter Jesus como seu Senhor, você devolve a Deus o livre-arbítrio. Agora você é servo. A palavra servo na Bíblia é o mesmo para escravo. Deus não nos escraviza, mas nós nos escravizamos. Deus, quando vem em nosso favor, Ele diz: olha, eu escolhi você, não foi você que me escolheu. E eu não vou chamar você de escravo ou de servo, vou chamar você de amigo, porque eu vou cuidar de você. Vou apresentar para você tudo a respeito do meu reino. É assim a alegria de Deus expressa em favor do pecador convertido, que tornou-se discípulo de Jesus. Mas, em contrapartida, a Bíblia diz que aquele servo que faz somente a sua obrigação deve bater no peito arrependido e declarar: sou inútil, eu só faço a minha obrigação. Quem aceitou Jesus como Senhor não vive como legalista e nem se engoda com o misticismo, mas ele está à disposição de Deus e não depende dos milagres. Como diz o Senhor: não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurado aquele que não precisou ver os milagres para então crer. Então, quem reconheceu Jesus, reconheceu a pessoa de Jesus e não está esperando as ações de Jesus, os benefícios. Os religiosos, chamados evangélicos, chamados cristãos, em tantas as designações, eles cumprem seus preceitos religiosos com um código de regras, que é o legalismo, com experiências sensacionais, que é a correria atrás do milagre, com o interesse expresso. As pessoas vão a Jesus para receber benefícios. É diferente dos discípulos de Jesus, que vão a Jesus a fim de servi-lo, para servir, não para receber nada. Não é para ser agradado, não é para ver milagre, mas é para servir a Jesus. Então o discípulo está a serviço do seu Senhor o tempo todo, com toda a submissão, e o discípulo declara: eu sou escravo do Senhor. A atitude do discípulo em relação ao Senhor é: sou teu servo, sou teu escravo, estou decidido, vou fazer somente a tua vontade, ó Deus. Em contrapartida, como dissemos, da parte de Deus, Ele nos acolhe e não nos escraviza. Mas nós temos que ter esse sentimento de serviço. Jesus anunciava a palavra de Deus, anunciava o reino de Deus, caminhava por muitas regiões, e ele chega a uma cidade chamada Samaria, uma cidade isolada, porque o povo não tinha convivência com os judeus, mas Jesus foi ali. 2 paradigmas ele quebrou naquela sociedade em relação à cultura. Ele foi a Samaria, não era hábito dos judeus ir a Samaria, e ele conversava com uma mulher. Aquela sociedade não se comportava assim, e ali, nesta conversa, essa mulher percebeu quem era Jesus. É o que ela pergunta: o senhor é profeta?
vejo que é profeta. E eles conversavam a respeito de adoração, serviço. Para os samaritanos, servir a Deus era no monte de Gerizim. Para os judeus, o culto a Deus era em Jerusalém, um lugar. Mas Jesus disse que chegou o momento que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim seria lugar de adoração, porque os pais procuram adoradores que assim o adoram. Os conflitos religiosos do mundo de hoje, as disputas, as religiões, e as pessoas ficam cada um defendendo a sua crença, a sua religiosidade, a sua tradição, mas Jesus tem discípulos a seu serviço. Imagine, nesta época de conflitos religiosos, aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus para curar um cego. Jesus fez um lodo e passou em seus olhos. Para curar outro cego, Jesus ordenou que seu olho se abrisse. Imagine nesse contexto em que vivemos, esses dois cegos frequentando as igrejas, as religiões que existem hoje, e eles se encontram e começam a compartilhar, porque o que mais acontece hoje é o ecumenismo, os conflitos doutrinários. De repente um cego fala: mas eu encontrei com Jesus, estou tão feliz, ele abriu meus olhos. Como? Ele ordenou que meus olhos se abrissem. O outro olharia desconfiado, e ele fala: você tem certeza que foi Jesus mesmo? Porque eu fui curado por Jesus. Ele fez lodo, passou nos meus olhos e eu voltei a enxergar. E agora você vem dizer que foi Jesus que curou você? Não. Jesus cura assim. Ele passa o lodo nos olhos. Não, Jesus não cura assim não. Ele ordena. Conflito religioso. A cultura religiosa é confusa. E as pessoas vivem debaixo do legalismo e do misticismo, enquanto que os discípulos de Jesus o servem como Jesus ensinou. Em dado momento, alguém chega para ele e fala: Senhor, tem umas pessoas ali falando, fazendo e falando tantas coisas, e eles não nos seguem, eles fazem muitos milagres e coisas ali. Jesus declara: quem não é contra nós, é por nós. Ele está ensinando ali contextualmente a responsabilidade pessoal. Você cumpre o seu ministério e esquece o que os outros estão fazendo. O discípulo de Jesus é assim. Ele não se embaraça com as questões duvidosas que aparecem, porque ele já sabe que tem que servir a Deus de todo o coração. Falando sobre adoração, Jesus abre diálogo ali com esta mulher, passa as orientações, e o resultado disso é que ela teve uma experiência pessoal com Jesus, um encontro pessoal de salvação, e toda a sua cidade foi influenciada pela palavra de Deus, e a história ali mudou. O que destacamos aqui, inclusive, é o que Jesus declarou: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram, ele declara àquela mulher, vocês adoram o que não conhecem. O que não conhecem. É assim que as pessoas vivem, sem saber o sentido das coisas. Adorar é servir. A essência dessa exposição hoje é para que compreendamos isto e tomemos atitude, porque as pessoas vivem com um conceito errado de adoração. Então elas entendem que adorar a Deus é só quando vai ao templo. E quantas pessoas padeceram nesse tempo de pandemia, né? Não se pode reunir no templo. Como nós vamos adorar a Deus? Porque a ideia do povo é que precisa de templo. Tem que ser no templo. E muitas pessoas se arriscaram. E muitos até adoeceram, outros morreram. Porque eu preciso ir a um templo. Que necessidade é esta? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. E não é em um lugar específico, é por onde andam. Indo, fazei discípulos,
dentro de casa, na escola, no trabalho, por onde andamos, adoramos ao Senhor, porque adoração é serviço. A hora vem, o tempo certo, o tempo adequado, a plenitude dos tempos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. É quando vem o Espírito Santo, que agora organiza a igreja. Agora os adoradores, treinados como discípulos, passam a ter um relacionamento com Deus. Relacionamento prático, efetivo. E não somente nesse transitar para o templo e voltar para casa. Isso é religiosidade, isso é legalismo e muitas vezes misticismo. O templo tem valor, é o centro de treinamento de discípulos. É necessário entrar para a igreja através do batismo, receber o treinamento, mas proclamar graça e salvação por onde andar. Enviado pela igreja com a autoridade de Deus. O tempo adequado, a hora certa. E ele desafia esta mulher desta maneira. E quanto a nós? Nós temos que fazer tantas escolhas no dia a dia, tomar tantas decisões, e muitas vezes uma atitude prematura vai trazer problemas. Tem a hora certa para as coisas. É o que nós falamos. Você quer levar sua criança para a escola, mas você quer ensinar álgebra para a sua criança. Tem a hora certa para aprender álgebra. Tem que passar lá pela adição e subtração para chegar lá. Você quer pular essa etapa? É por isso que a sociedade está assim. As pessoas são ansiosas, desesperadas. É aquela pessoa que quer ganhar muito dinheiro sem aprender a administrar. Não vai adiantar, não. Há um tempo adequado para todas as coisas, mas principalmente para a salvação. O tempo adequado cumpriu-se através de Deus, que enviou Jesus, que morreu e ressuscitou para garantir salvação. A parte de Deus já aconteceu. Agora é a sua vez. É a sua vez de tomar decisão. Imediatamente a pessoa ao nascer, nasce com a inclinação para as coisas espirituais, porque está escrito: a minha alma tem sede de Deus. Todo mundo tem essa necessidade desde cedo. Aí é pouco para atender essa necessidade, para suprir essa necessidade, as pessoas procuram uma religião. E as pessoas batem no peito e dizem: eu sou cristão. Ô raça! Perceberam? Todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. E falam disso com um certo orgulho, parecendo que é tudo festa. Jesus disse: não é assim que funciona, não, viu? É com tribulação, é com perseguição, é com dificuldade, é tropeçando, é caindo, levantando, é sendo discípulo e não um simples cristão. É ser discípulo. E geralmente as pessoas têm muita dificuldade de assumir-se como discípulo de Jesus, porque sabe que Jesus disse: vá com ele duas. Então as pessoas não querem saber muito ser discípulo de Jesus, não. Se comportar como Jesus, conversar como Jesus, se relacionar com as pessoas como Jesus. As pessoas preferem ser cristãs, porque sendo cristão ele tem uma religião, uma boa religião, e ele é livre para continuar fazendo a vontade dele por onde anda. É o tempo certo. E esse tempo adequado, esse tempo certo, a parte de Deus ele cumpriu ao enviar Jesus, e a parte do pecador é quando, segundo os Coríntios, está escrito: quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. O tempo adequado é este. Capítulo 6, verso 2. É o desafio, o tempo adequado que está proposto. No tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Segundo aos Coríntios 6, 2. O tempo oportuno, o tempo adequado, é quando você ouve a palavra de Deus. Então, a plenitude dos tempos para você é agora. Como assim? A sua história
Deus conhece. A sua necessidade, Deus conhece. Os seus conflitos, Ele tem acompanhado. Ele tem acompanhado as tribulações. Ele tem acompanhado os preconceitos que você sofre. Ele tem encontrado todos os seus problemas. Então, quando Ele lhe traz a palavra de Deus, e para que você aproveite, esse é o tempo oportuno. Oportuna hora de tornar-se discípulo de Jesus. E tudo vai mudar a partir daí. Uma simples decisão. Uma simples decisão. Já viram pessoas que estão doentes e tomam todo tipo de remédio e não resolve nada? É um belo dia alguém chega e indica um chá. E a pessoa toma aquele chá e resolveu. Já viram isso? É o que acontece hoje. As pessoas estão cheias de dificuldades, cheias de problemas, e estão querendo resolver esses problemas, mas não têm conseguido. A proposta de Deus é esta. Diante da palavra de Deus, experimente Jesus. Vai acontecer. É por obra de Deus, não é por obra humana, não. Por isto, tudo acontece no tempo certo, tempo oportuno, na hora que você ouve a palavra de Deus. E principalmente porque a 7ª trombeta vai tocar. Pode ser a qualquer momento, quando o evangelho for pregado a toda criatura. Então é melhor não deixar para amanhã. É melhor assumir o compromisso enquanto pode, porque esse é o tempo de adoração, isto é, tempo de serviço, relacionamento com Deus, assumir como discípulo de Jesus. Essa é a proposta. Não se pode viver simplesmente como um frequentador de igreja, que vai e mas como que é esse negócio de servir a Deus? Como é seu relacionamento efetivo com Ele? Nós vamos orar nesse instante e estamos nos preparando para o retorno presencial. O nosso plano de retorno está em execução. Começamos com o culto Drive-In, que está em desenvolvimento.